Você já ouviu falar de Bartolomeu? Talvez não. Ele é um dos apóstolos mais esquecidos da Bíblia, mas sua história é uma das mais brutais e chocantes já registradas. Um homem que desafiou reis, levou a mensagem de Jesus a terras distantes e pagou o preço mais alto por sua fé. Prepare-se para conhecer o apóstolo que enfrentou um dos martírios mais cruéis da história. Bartolomeu, um nome que quase desapareceu da memória da humanidade. Enquanto outros apóstolos foram exaltados, sua missão foi marcada por sofrimento e silêncio. Ele não escreveu livros. Ele não buscou glória. Mas seu sacrifício é uma das maiores provas de fé já vistas. Hoje você vai descobrir a história do apóstolo esquecido que sofreu o martírio mais cruel da Bíblia. Quem foi Bartolomeu? O apóstolo misterioso e pouco conhecido. Bartolomeu, um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus, é uma figura que muitos conhecem pelo nome, mas cuja história permanece envolta em mistério. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas fazem referência a ele em suas listas de apóstolos, mas as escrituras pouco falam sobre sua vida, suas ações e seus ensinamentos. Esse silêncio bíblico sobre sua figura gerou especulações e teorias entre estudiosos, sendo uma das mais intrigantes a hipótese de que Bartolomeu e Natanael, mencionado no Evangelho de João, podem ser a mesma pessoa. No Evangelho de João, Natanael tem uma das conversas mais memoráveis com Jesus. Quando Filipe, após encontrar Jesus, conta-lhe sobre a grande novidade. Encontramos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a quem também se referiram os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael reage ceticamente. Pode alguma coisa boa vir de Nazaré? Mas Filipe o convida. Venha e veja. Ao se aproximar de Jesus, Natanael é surpreendido pela visão sobrenatural de Cristo, que o descreve como um verdadeiro israelita, em quem não há falsidade. Natanael, espantado, pergunta: De onde me conheces? Jesus responde: Eu te vi quando estavas debaixo da figueira, antes de Filipe te chamar. Esse momento, que revela o profundo conhecimento divino de Jesus, leva Natanael a reconhecer Jesus como o Filho de Deus e o Rei de Israel. Essa troca de palavras entre Natanael e Jesus não só revela a sinceridade e a pureza do coração de Natanael, mas também é uma chave para entendermos o vínculo entre Bartolomeu e ele. A possibilidade de Bartolomeu ser, na verdade, Natanael, ganha força quando analisamos o significado do nome Bartolomeu, que pode ser uma referência a filho de Tomai, sugerindo que Bartolomeu poderia ser apenas um título. Isso também explica a constante associação de Bartolomeu com Filipe nas Escrituras, indicando que a relação entre os dois ia além da amizade. Eram como irmãos refletindo uma parceria ministerial estreita. Apesar do silêncio nas Escrituras, o legado de Bartolomeu, mesmo sendo pouco documentado, nos mostra que ele foi um dos apóstolos mais comprometidos com a missão de Cristo, levando sua fé a lugares distantes e sendo um dos pioneiros da evangelização. Sua jornada missionária está longe de ser trivial. Ela é marcada por sacrifícios e pelo ardor de um homem simples, mas com uma fé imensa, que estava disposto a abandonar tudo pelo reino de Deus. A escolha de Bartolomeu, um simples homem chamado por Jesus. Jesus escolheu os apóstolos de uma maneira que chocou a sociedade da época. Ele não procurou entre os ricos, poderosos ou influentes, mas chamou homens simples, muitas vezes sem status social, para levar adiante sua missão. Bartolomeu encaixa-se perfeitamente nesse perfil. Ele não era rico nem influente, e sua origem era provavelmente humilde, possivelmente sendo pescador ou camponês. A vida de Bartolomeu até aquele momento não era marcada por grandes realizações ou feitos notáveis, mas esse foi precisamente o tipo de pessoa que Jesus procurava, um coração humilde, disposto a seguir sem questionar os planos de Deus. Embora não haja detalhes precisos sobre o momento exato em que Bartolomeu foi chamado, podemos imaginar que sua decisão de seguir Jesus não tenha sido fácil. Deixar para trás uma vida simples, sem garantias de riquezas ou segurança, não era uma escolha óbvia. Seguir a Cristo significava, para ele e para os outros apóstolos, uma vida de perseguição, sofrimento e, em muitos casos, a morte. Mas Bartolomeu, como os outros, não hesitou. Ele sabia que o chamado de Jesus significava algo maior que qualquer conforto terreno. Era uma missão divina.
O exemplo de Bartolomeu é um reflexo da essência do cristianismo. Deus escolhe os humildes e os simples para cumprir seus planos. O discípulo de Jesus não é aquele que busca glórias ou poder, mas aquele que segue com fé inabalável, pronto para sacrificar-se por um propósito eterno. Bartolomeu, com sua simplicidade e disposição para servir, representa a verdadeira natureza do seguidor de Cristo. Aquele que, sem entender o caminho à frente, segue confiando plenamente no plano de Deus. A missão de Bartolomeu no Oriente, expansão do Evangelho para terras distantes. Após a ascensão de Cristo, os apóstolos se lançaram em uma missão ousada de espalhar o Evangelho por terras distantes, e Bartolomeu não foi exceção. Embora a Bíblia não forneça muitos detalhes específicos sobre as viagens de Bartolomeu, a tradição cristã e os relatos antigos afirmam que ele percorreu várias regiões remotas, levando a mensagem de Cristo a lugares onde o Evangelho era desconhecido. A Índia foi um dos primeiros destinos de sua missão. Ao chegar àquela terra distante, Bartolomeu se deparou com uma cultura profundamente enraizada em suas próprias crenças religiosas e filosofias. O hinduísmo, com sua pluralidade de deuses e doutrinas espirituais, dominava a região. Contudo, Bartolomeu não se intimidou com as dificuldades. Ele encontrou uma forma de se conectar com os locais ao reconhecer nas antigas escrituras hindus algumas profecias que, segundo ele, apontavam para a vinda de um Salvador. Essa conexão entre as antigas tradições e a mensagem cristã foi uma ponte estratégica que Bartolomeu usou para abrir corações e mentes para o Evangelho. Relatos históricos indicam que ele traduziu o Evangelho de Mateus para a língua local, um feito que permitiu que muitos tivessem acesso à palavra de Deus em sua própria língua, uma atitude que não só demonstrava sua compaixão, mas também sua sabedoria pastoral. Sua pregação na Índia foi eficaz, e muitos habitantes da região se converteram ao cristianismo, atraídos pela força do Evangelho e pelo testemunho de Bartolomeu. A tradição também afirma que ele fundou comunidades cristãs e estabeleceu a base para o cristianismo na Índia, onde ele pregava com um fervor contagiante, realizando milagres e curas, assim como Jesus fizera. Mas a missão de Bartolomeu não se limitou à Índia. Ele seguiu sua jornada, viajando por terras mais perigosas e desconhecidas, como a Arábia, a Pérsia e a Etiópia. Cada uma dessas regiões apresentava seus próprios desafios. Na Arábia, Bartolomeu enfrentou um ambiente árido, com um povo profundamente influenciado pela religião politeísta e pela prática das tradições nômades. No entanto, ele encontrou meios de construir relacionamentos genuínos com os nômades árabes. Ao compartilhar o Evangelho de maneira simples e direta, começou a plantar as sementes da fé cristã. Na Pérsia, os desafios eram ainda maiores. A região estava sob o domínio do Império Sassânida, um império zoroastrista, e a prática do cristianismo era vista com grande suspeita. A hostilidade para com os cristãos na Pérsia era palpável, e Bartolomeu teve que enfrentar não apenas o desprezo de alguns, mas também os ataques físicos e as perseguições. A sua ousadia em continuar a pregação, mesmo sob tais circunstâncias, mostra o quanto sua fé estava profundamente enraizada no chamado de Cristo. Talvez um dos momentos mais notáveis de sua missão tenha sido em sua jornada à Etiópia, onde ele teve um impacto profundo no cristianismo primitivo. A Etiópia já tinha uma conexão com o cristianismo desde os tempos de Filipe e o eunuco etíope, Atos 8, versículo 26 ao 40. Mas a presença de Bartolomeu na região foi uma parte vital na consolidação da fé entre os etíopes. Os relatos indicam que ele pregou com poder, realizando milagres de cura e ajudando a fortalecer as comunidades cristãs que estavam começando a se estabelecer na região. Sua conexão com a Etiópia foi vital para a propagação do cristianismo na África, e sua coragem em enfrentar desafios tão grandes ajudou a firmar a base da Igreja Etíope, uma das mais antigas do mundo cristão. Porém, o aspecto mais notável da missão de Bartolomeu foi sua capacidade de adaptar a mensagem cristã ao contexto de cada região. Ele não chegou com um evangelho de imposição, mas sim com um evangelho de transformação, respeitando as culturas e buscando pontos comuns entre as tradições locais e a mensagem de Cristo. Essa sensibilidade cultural não apenas ajudou a garantir que o cristianismo fosse compreendido, mas também permitiu que as comunidades locais abraçassem a fé sem a sensação de que precisavam abandonar suas próprias identidades culturais. O compromisso de Bartolomeu com a missão de Cristo não foi apenas sobre pregar.
Ele também buscou ensinar e fortalecer as comunidades cristãs recém-formadas, criando um ambiente de apoio e encorajamento. Sua viagem por essas terras distantes demonstrou que ele não apenas pregava sobre um Salvador distante, mas vivia como um embaixador de Cristo, disposto a sacrificar tudo para que o Evangelho fosse ouvido. Essa jornada missionária de Bartolomeu, embora cheia de dificuldades e perigos, é um testamento do poder transformador da fé. Sua disposição em viajar para regiões tão remotas, muitas vezes enfrentando dificuldades e até hostilidade, demonstra sua paixão por levar o Evangelho para todos os cantos do mundo. A missão de Bartolomeu não foi apenas uma questão de pregação, mas também de estabelecer raízes profundas do cristianismo em terras desconhecidas, e seu impacto continua sendo sentido até os dias de hoje. Por meio de sua coragem e visão, Bartolomeu ajudou a cumprir a grande comissão de Cristo de ir e fazer discípulos de todas as nações. O legado de sua missão é um lembrete poderoso de que, em Cristo, não há limites para onde a mensagem do Evangelho pode ir e de que, mesmo nas situações mais difíceis, a fé em Cristo pode quebrar barreiras e transformar culturas. O martírio de Bartolomeu, uma morte cheia de dor e fé. O destino de Bartolomeu, como o de muitos outros apóstolos, não foi uma aposentadoria tranquila, mas um martírio brutal. Ele morreu por sua fé, de maneira cruel e violenta, testemunhando o preço que muitos pagaram por sua lealdade a Cristo. Seu martírio ocorreu na Armênia, onde ele foi capturado pelas autoridades locais, que temiam que sua pregação minasse seu poder e a ordem religiosa existente. Bartolomeu foi esfolado vivo, uma das formas mais dolorosas de execução da época, que tinha como objetivo infligir o máximo sofrimento possível. Mas, mesmo diante de uma dor indescritível, ele manteve sua fé. Há relatos que indicam que, enquanto sofria, ele orava e louvava a Deus, demonstrando uma coragem impressionante diante da morte iminente. Finalmente, após ser esfolado, Bartolomeu foi decapitado, uma morte mais rápida, mas não menos simbólica. Sua morte, embora terrível, não foi em vão. Ela galvanizou os cristãos da época, tornando-se um exemplo de coragem para todos os seguidores de Cristo. O martírio de Bartolomeu teve um impacto profundo, inspirando muitos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante das perseguições. O legado de Bartolomeu, a inspiração de um mártir que transformou o mundo. Embora Bartolomeu não tenha sido tão amplamente reconhecido como outros apóstolos, seu legado é duradouro e profundo. Sua missão levou o Evangelho a terras distantes e desconhecidas, e seu martírio inspirou gerações de cristãos a permanecerem firmes na fé. A Igreja Apostólica Armênia, que ele ajudou a fundar, é uma das maiores evidências de seu impacto. A Armênia se tornou o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial, e Bartolomeu, junto com Judas Tadeu, é lembrado como um dos pilares dessa transformação. Além disso, suas viagens missionárias para regiões como a Índia, Arábia e Etiópia ajudaram a espalhar o cristianismo para lugares onde nunca havia chegado antes. Sua coragem e dedicação são um exemplo eterno de como o chamado de Deus pode levar as pessoas a lugares inesperados, com o poder de transformar o mundo. O martírio de Bartolomeu não apenas espalhou ainda mais a mensagem de Cristo, mas também se tornou um testemunho poderoso de fé e coragem. Sua vida e morte continuam a inspirar cristãos ao redor do mundo, lembrando-nos de que o verdadeiro seguimento de Cristo exige sacrifícios, mas também nos oferece a recompensa eterna na presença de Deus. Se a história de Bartolomeu te inspirou e te fez refletir sobre o que significa viver uma fé verdadeira, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, contamos histórias poderosas de superação, fé e sacrifício de grandes figuras bíblicas como ele, e muito mais. Não perca nenhum conteúdo que vai te ajudar a fortalecer sua jornada espiritual. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para ficar por dentro de tudo.